A paz, queridos. Que esse dia seja um dia abençoado para você. Amém? Eu gostaria de falar neste momento sobre Salmos 45, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ó: cinge a tua espada à coxa, ó valente, e nesta tua glória e nesta tua majestade. E neste esplendor cavalga por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te mostrará coisas terríveis. Amém? Essa passagem fala, dos valentes e nos orienta que o valente tem um propósito, tem uma causa, que é a verdade, mansidão e justiça. Se quisermos ser valente e valente do Senhor, temos essas causas, verdade, mansidão e justiça. Temos que observar isso, para que possamos estar atrelados a ser esses valentes do Senhor. Aí pensamos, meditamos, quem são os valentes que nós aprendemos? Se nós falarmos assim, valentia, em ser valente, em alguém valente, automaticamente a primeira pessoa que nós pensamos é em Sansão. Sansão foi um homem muito valente, um bravo, foi um guerreiro, Sansão, o seu nome quer dizer o pequeno sol. Foi escolhido por Deus, fazer uma promessa de Deus, foi uma promessa a seus pais. E Sansão, escolhido por Deus, chegou a ser juiz de Israel. Era um homem valente, um homem que tinha uma grande atuação. Mas será que Sansão estava voltado para a verdade, a mansidão e a justiça? Será que Sansão observou isso? Verdade, mansidão e justiça? Nós vemos que Sansão tinha uma força descomunal, sobrenatural, tinha uma força sobrenatural, que o Espírito Santo de Deus estava com Sansão. Mas nós vemos que Sansão, no decorrer da sua vida, ele foi esquecendo os seus propósitos, ele foi esquecendo a sua verdadeira determinação, que era verdade, mansidão e justiça, que ele era um servo do Senhor, ele era escolhido pelo Senhor. E Sansão começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, que não tinha, aos olhos de Deus, nada de agradável. Nós vemos que Sansão, por fazer esses atos, começou a errar, começou a falhar diante de Deus, e com isso ele começou a perecer sem perceber. Muitas vezes nós perecemos sem perceber. As coisas começam a acontecer e quando nós vemos, estamos entrelaçados naquilo ali e não conseguimos sair daquilo ali. É como se a pessoa estivesse naquela areia movediça, quanto mais a pessoa tenta se mexer, mais a pessoa está aprisionada. Então Sansão esqueceu verdade, mansidão e justiça. Sansão transgrediu contra o Senhor, Sansão brincou, e é um caso muito sério quando o cristão ele começa a brincar, como ele brinca diante do Senhor. Sansão, pela sua força descomunal, a força extraordinária, que Sansão despedaçou um leão, como se fosse ali uma cabra, como se fosse um coelho, como se fosse um prédio, despedaçou com as mãos. Então a sua força era descomunal. E Sansão diz que ele, guerreando com os filisteus, com uma queixada de jumento ele matou 1000 filisteus. Olha que coisa interessante, com uma queixada de jumento só, ele derrubou 1000 filisteus, matou 1000 filisteus. Então, Sansão brincava disso aí, ele se achava poderoso, ele se achava glorioso nisso aí, começou a brincar. É um grande erro do cristão que ele começa a brincar, que a pessoa brinca e não percebe que ele está perecendo diante do Senhor. Eu lembro de um grande pregador norte-americano, ele contando que toda vez que ele saía para fazer alguma coisa, ele observava algo para colocar nas suas mensagens, na sua pregação. E quando ele voltava ali para a igreja a qual ele estava responsável, ele sempre contava aquela sua experiência e fazia daquela experiência que ele tinha na rua, no que ele olhava, no que ele observava, ele fazia pregação. Então ele, em viagem com os seus familiares, ele foi para ver as cataratas do Niágara, e achou algo interessante, que ele viu ali descer um bloco de gelo
um bloco de gelo, ele viu que uma águia se aproximava daquele bloco de gelo, ficava ali em cima, bicava aquele bloco de gelo e alçava voo. E ele começou a olhar detalhadamente para aquele bloco de gelo. E naquele bloco de gelo, ele viu que havia uma carcaça de um animal. Ele não sabia se era uma cabra, de um coelho, mas tinha uma carcaça de um animal. E a águia vinha, bicava aquele ali, se deleitava ali sobre aquela carcaça ali, mas alçava voo. Alçava voo. E daqui a pouco ela voltava naquele bloco de gelo. Ele começou a observar. Num certo momento, a águia ficou mais tempo ali bicando aquela carcaça. E o que acontece? As suas garras ficaram solidificadas naquele bloco de gelo. E ela tentou alçar voo e não conseguiu mais. Não conseguiu mais. E o que acontece? Aquele bloco de gelo desceu pelas cataratas. E ali veio aquela águia perecer. E ele, na sua pregação, ele falou assim: assim é o pecado. As pessoas brincam, vão lá fora, brincam um pouco, volta, aí brinca de novo no pecado, aí volta de novo adiante do Senhor. Mas vai chegar um certo momento que aquele pecado vai estar tão gostoso, vamos dizer assim, entre aspas, que ele não consegue voltar. Quando ele tenta voltar, ele já está totalmente no amaranhado do pecado. E assim aconteceu com Sansão. Sansão brincou várias vezes. Quando falava, vem aí os homens, aí vem os homens para guerrear, ele ia lá, lutava, despedaçava tudo, fazia tudo. Brincou muito. Só que aconteceu uma coisa. Juízes nos informam que Sansão não percebeu que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Olha, amados, se atente para isso. O Espírito Santo de Deus não pode se retirar de você. E Sansão esqueceu verdade, mansidão e justiça. E nós, como os valentes do Senhor, não podemos esquecer isso: verdade, mansidão e justiça. Amém? Vamos pensar em outro valente, Davi. Quando falamos de Davi, o rei Davi, o Davi, escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Então nós vemos que Davi foi um grande valente, desde jovem, desde a sua mocidade. Nós vemos que Davi guerreou contra o Golias, guerreou contra vários guerreiros e sempre bem sucedido. Mas só que Davi esqueceu a verdade, a mansidão e a justiça. Todo o povo tinha saído para a guerra e Davi estava acomodado. Ele não estava para guerrear, estava acomodado. E passeando pelo palácio, ele viu uma mulher muito bela, uma mulher de uma formosura extraordinária. E Davi cobiçou aquela mulher e mandou que chamasse aquela mulher diante dele. E ali ele possuiu aquela mulher, mulher sendo casada. E o que acontece? Quando a mulher relatou para ele que estava gestante, que estava grávida, Davi ficou muito triste com aquilo e mandou chamar o marido da mulher que estava na guerra, mandou chamar Urias. E lá fez um banquete para aquele homem, embebedou aquele homem e mandou que ele fosse para sua casa, que era para ele ter uma desculpa, que aquele homem que engravidou aquela mulher. Mas aquele homem, um grande servo de Deus e uma pessoa de grande temor a tudo. Ele falou para Davi, quando ele perguntou por que não foi para tua casa, ele falou: olha, Joabe está no meio da guerra, os servos do meu senhor estão sob tenda, e eu iria para minha casa e me deitaria com minha mulher? De forma alguma faria isso. E continuou ali. E Davi de novo lhe chamou, fez um banquete e mandou que ele fosse levar uma carta ao general. E naquela carta, ali estava a sua sentença de morte. Davi mandou que colocasse ele na frente da guerra para que ele perdesse a sua vida. Olha só, Davi, que é segundo o coração de Deus, intentou no seu coração tirar a vida de um homem porque ele havia para cobrir o seu pecado com a sua mulher. Então Davi esqueceu a verdade, a mansidão e a justiça. E Davi fez aquilo, colocou aquele homem em uma situação ruim. Aquele homem foi para a guerra, chegou lá, entregou ao general aquela carta a qual Davi tinha colocado como sua sentença de morte. Ele não leu, ele não podia ler aquela carta, ele entregou, coitado, sem saber que ali estava a sua sentença de morte. E ele veio a perecer. E Davi pensou que com isso ele cobriria o seu pecado. Mas Davi esqueceu verdade, mansidão e justiça. Devemos atentar para isso, irmão. Não podemos esquecer a verdade, a mansidão e a justiça. Então pensamos, como valentes como Sansão, valentes como Davi, pereceram diante de uma mulher, então não conseguimos mais um valente. Mas vamos falar de José. A história de José é fascinante. A história de José é muito interessante. José era um sonhador.
E os seus irmãos tinham inveja de José. Todos tinham inveja de José, porque ele era um sonhador. Pode ter certeza que muitos que estão do seu lado estão com inveja de você. Não conte teus segredos para ninguém. Não conte teus sonhos para ninguém. Conte teus sonhos somente para Deus. E tinha o José como sonhador. E o que eles fizeram? Atentaram, invejaram, aprisionaram ele, jogaram ele num poço, venderam ele como escravo, e ele foi como escravo. Vendido como escravo. E chegou lá, uma pessoa se afeiçoou de José, colocou ele para trabalhar na sua casa, e de repente a mulher daquele homem, a mulher de Potifar, se interessou por José, se ofereceu a ele, tentou seduzi-lo, mas ele não caiu na sedução dessa mulher. E vemos que ali aquela mulher tentou de todo custo seduzir a José. E ele falou assim: por que faria tamanho mal? Aqui na casa não tem ninguém, só maior do que eu, só o meu Senhor, que seria Potifar. Ele entregou tudo na minha mão. Por que eu faria isso? E por que ele pecaria contra o meu Deus? E a mulher irou-se de sair porque José não se entregou aos seus caprichos. E a mulher tentou agarrar José, ele fugiu, agarrou a sua túnica, agarrou a sua capa e apresentou aquilo como prova de que ela tinha sido atacada. E aquele homem veio e jogou o José na prisão. Mas o que eu quero te lembrar é que José não tinha motivo, que ninguém tem motivo nenhum para pecar. Ninguém tem motivo para pecar. Mas José tinha tudo propício para ele vir a pecar. José estava longe da sua casa, longe dos seus familiares, tinha sido espancado, tinha sido jogado em um poço, tinha sido vendido como escravo, estava ali como serviçal, tinha todos os motivos para pecar. Ele estava longe da sua casa, longe da sua terra, longe dos seus familiares, mas estava perto de Deus. Amém, amados? Talvez você possa estar longe de tudo, mas nunca esteja longe de Deus. Esteja sempre perto de Deus. Então José não tinha motivo para pecar porque ele estava perto de Deus. Ele estava longe dos seus familiares, longe da sua terra, estava numa terra longínqua da sua, mas estava perto de Deus. Então isso nós devemos atentar. Nunca podemos estar longe do nosso Deus. E nosso Deus está sempre junto conosco. Então José falou: por que faria tamanho mal? Então nós vemos essa diferença. Nós vemos um juiz e um rei que tinham sob si a realeza, foram seduzidos pela beleza da mulher. E nós vemos que um escravo que estava longe de tudo, longe da sua terra, mas estava perto do seu Deus, não pecou contra o seu Deus. Então, os valentes do Senhor têm uma causa: verdade, mansidão e justiça. Não podemos esquecer disso. Verdade, mansidão e justiça. Então, faça um introspecto na tua vida e veja: você está longe de Deus, você vai perecer. Agora, se você está perto de Deus, nada pode te abalar. Nada pode mexer com a sua estrutura se você estiver perto de Deus. Então nós vemos que Sansão era um guerreiro, era um valente, mas no seu caráter ele falhou. Nós vemos que Davi foi um grande guerreiro, chegou a ser rei, mas no seu caráter ele falhou. E nós vemos que José, como escravo, não falhou no seu caráter diante de Deus. Por que faria tamanho mal? Ele sabia que ele servia a Deus, ele sabia que ele pertencia a Deus, e dali, como escravo, ele chegou a ser um maioral no Egito, abaixo apenas do faraó. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque ele não pecou contra Deus. Ele não esqueceu a verdade, ele não esqueceu a mansidão e não esqueceu a justiça. Então tenha isso em mente, amados. Verdade, mansidão e justiça. Devemos nos atentar para isso. E devemos ver que não é a posição que nos garante nada. Você vê, Sansão era um guerreiro e chegou a ser juiz, mas essa posição não garantiu ele nada. Não garantiu santidade a ele. Nós vemos que Davi foi um grande guerreiro e Davi tornou-se rei. Foi escolhido por Deus para ser o rei. Foi ungido para ser um rei. Mas isso não lhe garantiu comunhão com Deus. No momento mais propício que ele tinha que mostrar sua retidão diante de Deus, ele pecou. Pecou, e para cobrir o seu pecado, pecou outra vez.
E nós vemos que José, como escravo, como um vendido, como escarnecido, como torturado, como tudo, não pecou contra Deus, porque mostrou caráter diante de Deus. Então, amados, receba essa palavra: verdade, mansidão e justiça. Amém? Não esqueça disso. E não esqueça em momento algum da posição onde você estiver. Você não pode esquecer do seu Deus. Você pode estar num palácio, você pode estar numa casa de palafita, mas você não pode esquecer do seu Deus. Você não pode esquecer a verdade, você não pode esquecer a mansidão, você não pode esquecer a justiça. E você não pode esquecer que você pertence a Deus. Que foi pago um alto preço na cruz do Calvário, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, para te dar essa liberdade. E não use dessa liberdade para que você venha brincar e venha perecer. É muito triste quando a pessoa brinca com Deus. A pessoa brinca, essas brincadeiras, né? E o povo de Deus tem essa mania de querer brincar. Uma das coisas que eu olho muito, só observo muito isso aí, esses cultos que as pessoas ficam brincando com o inimigo, a pessoa manifestada. Aí fica perguntando: qual é o teu nome? Vai embora, traz o teu maioral, traz o maior do que você. Isso é brincadeira com Deus, essa pessoa vai perecer. Nós não devemos fazer isso. E nós vemos que a pessoa, às vezes, a pessoa manifestada está caída e a pessoa se ajoelha diante dele para perguntar quem é ele. Então a pessoa está se ajoelhando diante do inimigo e não percebe isso, a pessoa está brincando. E a pessoa fica brincando na igreja. Eu tenho certeza que você já observou isso aí. A pessoa vai lá, a pessoa se manifesta, corre até lá, volta aqui, fica de joelho. Aí fica brincando. Não brinque com Deus. Nós não devemos brincar com Deus. Eu observei um certo tempo a qual um irmão foi fazer um trabalho de libertação. Eu particularmente não gosto disso, porque acho que todos os dias tem que ser dia de cultuar a Deus. Nós dizem: hoje é dia de libertação, todos os dias são dias de libertação. E fazia aquele trabalho, né, e a igreja ficava lotada, o pessoal queria ver aquele ali, a maioria das vezes era um circo. E o que acontece? E ele pegou e assim, o inimigo é sugestivo, irmão. A autoridade está no nome de Jesus. Quando você fala o nome de Jesus, ele tem que obedecer. Então isso é sugestivo. Então o que acontece? Num determinado momento, que ele pegou e foi ali fazer uma sugestão, uma manifestação com a pessoa, era uma pessoa, uma senhora de 130 quilos mais ou menos, e quando a mulher deu aquele grito que caiu, a outra foi tentar se afastar, a mulher caiu ali por cima e quebrou a perna da outra em 3 lugares. Olha que situação séria. Cada uma brincadeira de brincar no meio da igreja. E o que acontece? O esposo daquela pessoa que estava lá, que teve a sua perna quebrada, veio depois na igreja atrás do pastor, pensou que era o pastor, não tinha nada a ver com o pastor, foi uma pessoa que estava fazendo um trabalho ali. E o que acontece? E o pastor, por ser um homem muito sério, teve que custear todo o tratamento daquela pessoa. A igreja teve que custear, por causa da brincadeira de uma pessoa. Então não brinque com Deus, irmão. Não faça brincadeira. Você tem que ser sério e retidão. Verdade, mansidão e justiça. Amém? Um forte abraço, que Deus eterno seja por habitação. Compartilhe esse vídeo que você está me ajudando. Amém?